Então, assim, se for considerar o que altera a consciência, mexe no neurotransmissor, na nossa cabeça, a gente pode começar a pensar em botar uma tarja preta no açúcar, né? Ou, de repente, no sal, que, inclusive, com uma dose pequena é letal. Então, não consigo ver isso como régua, vou continuar aqui mantendo a nossa tarja verde, realmente eu desejo que isso possa se tornar uma realidade. O segundo, o irmão Tiago, né, ele falou sobre a questão aí industrial. Né? Eu não tenho nada contra, não, acho que todos os acessos são válidos, sabe? Mas, assim, olha só o que aconteceu em São Paulo agora. O Tarcísio, mesmo sendo bolsonarista, ele aceitou a cannabis medicinal em São Paulo. Parece que ele tem um sobrinho, alguma coisa assim, que sabe que a causa é verdadeira. Só que assim, ele autorizou, foi uma empresa do estrangeiro, uma licitação milionária, sabe? Aí o que acontece? Tem que lembrar que quando não estava todo mundo aí, quem estava correndo risco eram as associações. Aí eu pergunto, por que não prestigiou lá a Flor de Maria, por exemplo, a Maria Flor lá, que, por exemplo, o Márcio ficou preso quase 4 anos, exatamente porque foi tentar dar acesso a uma pessoa doente, inclusive um mestre, um padrinho de uma religião dessas que utilizam plantas de poder, o mestre Mendes, padrinho Mendes, ele foi preso. Então, na hora que a coisa acontece, quem é prestigiado são as empresas de fora. E a gente já tem umas 500, que eu saiba, atuando no Brasil. E para essas não tem perseguição. Então, assim, é uma coisa muito séria a se ponderar. Como eu falei, eu não sou contra nenhum acesso. E, por último, sobre a questão que está falando religiosa. Né? A gente tem uma questão aí de uma apropriação cultural. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Capoeira, os cultos africanos, candomblé, banda e outros, e o samba acaba que sendo de matriz africana. Né? Isso chegou junto com a cultura. E junto com eles a cannabis, a minoê, pito de pango e outros nomes dados, né? Como planta, inclusive, de uso e ritual. E assim, tem uma parte da história que não é esclarecida e que eu gostaria muito de trazer isso em pauta de alguma forma. Porque para a gente ter autorização do culto africano, o candomblé e o samba no Brasil, houve um acordo na época do Getúlio para a cannabis sair de cena, sabe? E é uma planta que nunca matou ninguém. E outras plantas foram utilizadas para substituir. Algumas dessas plantas com poder de perigo muito maior, que realmente causaram danos. Então, tem essa cicatriz na história. Então, não tem como se falar em reparação social sem esse reconhecimento do povo quilombola, como a companheira falou, entendeu? E pensar que a África, assim, são várias cidades, né? São muitas cidades, são tribos diferentes, cada uma tem as suas linhas, mas muitas delas trouxeram as sementes das cannabis dentro das bonecas de pano. Então, ou seja, ela foi proibida para a gente poder perseguir eles, e agora quem vai ser prestigiado são aqueles que têm condições de se organizar. Enquanto isso, eles vão continuar sendo recriminados, intitulados como traficantes e caçados. Então, sim, eu acho que tem que ser amplo sobre isso, que a questão religiosa, a cannabis se enquadre, seja Santa Maria, Chiru, ou Pito de Pango, ou qualquer outro nome desse, ganja, como do mesmo princípio da ayahuasca, como foi feito pelo CONAD. Na época, eu acho que, se não me engano, o ministro Gilberto Gil, que inclusive a ayahuasca se tornou um patrimônio público, né? Material e imaterial. E eu acho, até acredito que, quem sabe, no futuro isso possa acontecer com a cannabis. Então, essa história, ela tem que ser demonstrada, entendeu? A gente tinha o Getúlio Vargas, quem pode falar com muita propriedade sobre esse assunto é o doutor Figueiredo e o André Barros, e, enfim, o motorista do Getúlio Vargas, que era o Gregório, ele era um bandista, praticante, gostava de tudo da cultura, mas detestava o uso do pito de pano, da cannabis. Então, houve realmente um acordo para que isso acontecesse. Então, essa é a minha contribuição. Acho muito importante que se faça essa regulamentação, mas eu acho que a gente tem aí um exemplo da própria Santo Daime, da ayahuasca, né, a princípio pelo CONAD, para a gente poder se basear e tentar fazer alguma coisa parecida. Essa contribuição, obrigado.